Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, 11 de julho de 2024, são 8 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que começa agora. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, pela TV Clima Tempo e também pela Rádio Agro Hoje. Então sejam todos bem-vindos e é claro que nesta edição de quinta-feira vamos falar bastante sobre a condição da reforma tributária. Ontem foi aprovado o texto base e outros pleitos do setor agropecuário, da Frente Parlamentar da Agropecuária, depois de incessantes e incansáveis negociações, de muita discussão, né? O plenário foi enchendo ao longo do final da tarde, início da noite, e de fato as discussões correram noite afora, e nós tivemos então a inclusão das carnes na cesta básica e outros pleitos do setor sendo atendidos, além, como eu disse, da aprovação do texto base. A gente vai detalhar tudo isso já já. Mais do que isso, vamos falar também sobre as exportações brasileiras de café, vamos falar sobre o mercado de boi gordo e vamos receber no nosso quadro de entrevistas, hoje na Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, Cristiano Palavro, diretor da consultoria. Já já ele estará conosco, então você pode, inclusive, ir se adiantando e mandando as suas perguntas para ele, porque hoje é dia de alta para os preços dos grãos negociados na Bolsa de Chicago. Então, já já, Cristiano Palavra conosco para trazer mais informações sobre estes mercados. A gente vai, trazendo todas essas informações e construindo contigo amanhã, dos seus dias, para que aqui no Bom Dia Agronegócio você saiba antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, vamos checar os preços. Os mercados que já estão em andamento, são eles aqueles negociados nas bolsas internacionais. Nós vamos direto para a Bolsa de Chicago, onde a soja tem uma alta de 0,9% para 11 dólares e 22 cents por bushel. O milho, 4 dólares mais 1, e tem 1,7% de avanço. O trigo também sobe mais de 1%, tem 1,3% de alta para 5 dólares e 69 cents por bushel. Quando olhamos para os derivados de soja, hoje destaque para o óleo, que ontem caiu forte e hoje busca um respiro. 1,2% de avanço, são 46 cents mais 12 por libra-peso. Neste momento, o farelo está com a variação zerada, está estável em 316 dólares e 40 cents por tonelada curta. Vamos agora a Bolsa de Nova York, onde os preços do café voltam a disparar e tem mais de 3% de alta na manhã dessa quinta-feira. 3,6% de avanço para 2 dólares e 52 mais 33 por libra-peso. Então temos aí um novo momento de avanço para os preços do café e os preços ainda acima de 2 dólares e 50 por libra. Nós temos ainda açúcar caindo, 1,3% de baixa hoje, 19 cents mais 55 por libra-peso. Algodão, 71 cents mais 58 e uma alta de 0,92%. E sobem também os preços do petróleo nesta quinta-feira. Tanto o WTI quanto o Brent operam em campo positivo. Nós temos o WTI com 82 dólares mais 34 cents por barril, uma alta de 0,3%. O Brent, 85 dólares e 39, 0,4% de alta. O ouro tem alta de 0,3%, o gás natural uma queda de 0,7%. Prata subindo 0,8%, cobre caindo 0,7% na manhã desta quinta-feira. Dólar Index 0,2% de baixa, para 104.547 pontos. Para fecharmos a rodada de preços, vamos a Dalian, bolsa chinesa, onde as negociações já foram encerradas e nós temos o farelo fechando em campo negativo, o óleo também, bem como o milho. Então, todas as principais commodities agrícolas negociadas no mercado futuro chinês vão encerrando os negócios dessa quinta-feira em baixa. Para fechar, S&P 500 renovou mais um recorde ontem, alta de 17% nesse ano. O mercado está confiante em pelo menos 2 cortes de juros ainda em 2024, além do pouso suave da economia americana. Muitos falam que a economia real já estaria em recessão. Na Ásia, as bolsas subiram, puxadas por Xangai e Hong Kong. A China irá celebrar o terceiro plenário do Partido Comunista entre os dias 15 e 18 de julho. Todos esperam reformas e estímulos. Petróleo estável, o furacão Beryl não afetou por muito tempo as refinarias americanas, além de levar chuvas para o leste do cinturão.
produtivo de grãos, região que recebeu 45% do volume normal de chuva para o mês de junho. Melhor impossível para o desenvolvimento das lavouras. Futuros agrícolas continuam caindo. Na China, as commodities agrícolas encerraram mais um dia em queda, nos informa Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. São 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Conhecidos os preços, vamos conhecer as manchetes com as nossas notícias da manhã. E naturalmente que nesta quinta-feira, 11 de julho, o nosso primeiro destaque se dá sobre a aprovação do texto base que regulamenta a reforma tributária. Então, é o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, incluiu a carne na cesta básica, o que foi fruto de muita negociação, como eu afirmo. As manchetes vão divergir um pouco, mas o relator cedeu e aceitou colocar a carne, enfim. Já já nós vamos falar sobre o pleito do agro. Mas falando de uma forma geral, a Câmara aprovou nesta quarta-feira, no final da noite de ontem, o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. A proposta estabelece uma trava para a alíquota do novo Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, que não deverá ultrapassar os 26,5% e inclui as carnes na cesta básica com imposto zero após pressão do setor de alimentos, da bancada do agronegócio e da defesa do próprio presidente Lula. O texto agora vai ao Senado Federal. A isenção das proteínas animais vinha sendo o principal embate da regulamentação dos produtos isentos. Porém, durante a votação das sugestões de mudanças no texto principal, o relator Reginaldo Lopes, que é relator do PT, de Minas, informou que decidiu atender aos pleitos e orientou pela aprovação do destaque da oposição, que previa a inclusão das carnes, queijo e sal na cesta básica com imposto zero. Foram 477 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções. Esse primeiro projeto traz o coração do novo sistema de impostos sobre consumo, com as regras para funcionamento do IVA, que vai unificar 5 impostos existentes hoje. Serão 2 IVAs, um de competência do governo federal, a CBS, e um dos estados e municípios, o IBS. Reginaldo Lopes, o relator do projeto, já havia ampliado a cesta básica com imposto zero para incluir óleo de milho, aveia e farinhas. A inclusão das carnes, porém, só foi aprovada por destaque após acordo nos últimos instantes da votação. Então, o que ele disse, o relator? Estamos acolhendo no relatório da reforma todas as proteínas, carnes, peixes, queijos e, lógico, o sal, porque também é um ingrediente na culinária brasileira. Fecha aspas para o relator do projeto da reforma. Representantes do setor de carne, como a BPA e a Abrafrigo, além de outros executivos da indústria de alimentos, aplaudiram a decisão no plenário. E, de fato, senhoras e senhores, é um ponto nevrálgico de uma reforma tributária, uma reforma que vai pensar o tributo ao consumidor, incluir as carnes, que têm um papel definitivo e fundamental no desenvolvimento do ser humano. Então precisa que isso esteja incluso. E ontem, inclusive, aliás, sobre isso, eu já vou puxar aqui um gancho da entrevista que ontem deu ao Notícias Agrícolas o advogado tributarista Eduardo Berbigier, que é um profundo conhecedor dessas condições todas, vem acompanhando a condição da reforma tributária muito de perto para a questão do agronegócio. E ele diz o seguinte: Arthur Lira, quando afirma as carnes nunca fizeram parte da cesta básica, nunca tiveram isenção tributária. O doutor Eduardo Berbigier foi bastante cirúrgico na sua colocação quando afirma: Arthur Lira usa uma meia-verdade, uma cortina de fumaça quando fala sobre isso, porque em diversos estados, ou na maior parte dos estados brasileiros, as carnes estão sim inclusas na cesta básica e elas têm suspensão da tributação de PIS/COFINS, o que mostra que há, então, este benefício para as proteínas, o que as deixa, portanto, mais acessíveis ao consumidor. Quando a gente olha para os estados onde há uma tributação, essa tributação é de 7%. Caso a reforma fosse aprovada como estava, sem que as proteínas animais estivessem na cesta básica, essa tributação sairia de 0%, onde há a suspensão de PIS e COFINS, ou 7%, onde há a tributação, para 10,6%. Então, já era uma preocupação bastante grande. Então,
toda essa discussão aconteceu. Essa trava para a alíquota do IVA, isso é muito importante também. Segundo os especialistas, esse era o ponto de maior divergência, porque como é que se calcula a base, se calculam os tributos, se a base não está bem definida? E a maior preocupação dos especialistas era que, de fato, o IVA pudesse ser superado em 26,5%, o que poderia provocar uma alteração, né? Podia trazer uma alteração nas alíquotas todas a partir dali e mais do que isso, no entendimento daqueles produtos que têm um desconto de até 60% nos tributos, sobre qual base? Vai ser a base dos 26,5%? Não vai? Pois bem, diante do receio de um aumento na alíquota padrão, os deputados incluíram no texto uma trava para evitar que a alíquota do IVA ultrapasse os 26,5%, como projetado inicialmente pela equipe econômica. A trava passaria a valer a partir de 2033, depois do período de transição da reforma tributária que começa em 2 anos, em 2026. Caso a alíquota ultrapasse o limite, o governo seria obrigado a formular, em conjunto com o comitê gestor do IBS, um projeto de lei complementar com medidas para reduzir a carga tributária. Abre aspas mais uma vez para o relator Reginaldo Lopes. Incluímos um gatilho que, se ultrapassar a alíquota de 26,5%, o governo tem que fazer a revisão dos modelos e terá que reiterar e retirar algum ponto. A emenda constitucional da reforma tributária, aprovada em dezembro, já contém uma trava para evitar aumento da carga tributária do país na comparação com a carga atual. A trava proposta agora na regulamentação, por sua vez, diz respeito à alíquota média do IVA. Essa trava, ela não estava prevista no texto anterior, no texto que foi apresentado na última quinta-feira. Aí ontem chegou um novo texto, na manhã da quarta-feira, chegou um novo texto para os parlamentares, que não tinham ali atendidos, por exemplo, os pleitos do agronegócio e nem essa trava sobre os 26,5% do IVA, que era um pleito de todos os setores, né? E agora me parece que temos essa trava, portanto. Claro que agora, né, correm ainda os trabalhos para que mais emendas e destaques, enfim, sejam, né, todos os setores ouvidos, enfim, muita coisa ainda pode mudar, né? Mas fato é que nós temos, então, essas aprovações, essas condições, e segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o que houve ontem na casa foi a aprovação de um sistema tributário mais ágil e mais simples. E, naturalmente, que o líder do governo comemorou a aprovação da regulamentação da reforma tributária depois de muita discussão. Todas essas informações estão detalhadas para você aqui no Notícias Agrícolas. São 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na segunda manchete, a gente vai desdobrar um pouquinho mais para a condição do agronegócio e da perspectiva da Frente Parlamentar da Agropecuária, essa situação sobre a reforma tributária. Aliás, para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, fique à vontade para fazer suas perguntas. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, é um assunto muito complexo, é um assunto muito denso, é um assunto que traz muitos detalhes, então, por favor, participem, tragam a sua opinião, tragam as suas dúvidas e a gente junto vai construindo aqui as nossas informações. Bom, então, trazendo um pouquinho da perspectiva da Frente Parlamentar da Agropecuária, né? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, com 336 votos a favor e 142 contra, o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Desde o início das discussões, a FPA tem se manifestado a favor de um projeto que beneficie toda a sociedade, especialmente as famílias brasileiras que precisam de acesso a alimentos baratos e de qualidade. A bancada foi contra o aumento da carga tributária e a favor da cesta básica zero, com alíquota zero dos seus produtos, para auxiliar no combate à inflação de alimentos. Alguns avanços aconteceram após a PEC 45, que deu origem à emenda à Constituição número 32, até chegar ao PLP 68, que é o texto que regulamenta a reforma tributária. Para o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, apesar do dia exaustivo, as reuniões renderam avanços para o setor e para a população. Foi um dia de extensa negociação. Começamos com vários itens pendentes, mas avançamos bastante com o grupo de trabalho para incluir praticamente tudo que não gera impacto na alíquota. Dentre as mudanças comentadas por Lupion estão o conceito de produtor rural integrado, não limitado ao teto de faturamento,
produtos hortícolas incluídos em sua totalidade na desoneração de 100%, inclusive os decorrentes de misturas, além do crédito presumido, que era um outro ponto de muita negociação da FPA, crédito presumido na operação com produtor rural não contribuinte, que poderá ser ressarcido pelos adquirentes. Algumas melhorias, como o conceito de insumos agropecuários, abrangendo serviços e insumos que ficaram de fora, tais como farelos, sêmen bovino, royalties e a garantia do prazo e procedimentos de restituição, trazendo segurança aos prazos quando a fiscalização, também foram, graças a Deus, conquistadas. Bom, para a cesta básica. No novo parecer do texto apresentado nesta quarta-feira, outros itens foram incluídos na cesta básica sem imposto. Com isso, a isenção total de tributos incidirá sobre 18 itens. A FPA conseguiu a inclusão do óleo de milho, farinha de aveia, além dos molhos, atum em lata e salmão. Inclusão da carne bovina. Temos também, para o autor desta emenda que pedia a inclusão da carne bovina na cesta básica com alíquota zero, o deputado Rodolfo Nogueira, as inclusões são fundamentais para o bem-estar da população. Ele diz, abre aspas, a inclusão da proteína animal e queijo é necessária, haja vistas que todo brasileiro tem direito de consumir carne e queijo em suas refeições. Revolução ou melhor, alimento é revolução. A gente precisa ter essa frase muito gravada na nossa mente, de autoria do seu Alcides Torres, CEO, fundador da Scott Consultoria. Sobre o imposto seletivo, que era algo também muito debatido, em especial para agroquímicos, para insumos. A FPA conseguiu, inclusive, para as bebidas alcoólicas também, que as alíquotas do imposto seletivo possam ser progressivas. Quanto à atualização anual da alíquota fixa do imposto, esta não precisará ser de forma monetária. Acompanhemos. Outro pleito que era muito forte também da FPA era sobre o ato cooperativo, né? Aquele ato entre cooperado e cooperativa que também é isento de tributação. E isso não estava previsto no texto da reforma. Pois bem, outro pleito, esse pleito, portanto, foi atendido com esforço das bancadas em torno do tema. O vice-presidente da FPA e presidente da Frente do Cooperativismo, o deputado Arnaldo Jardim, defendeu que a reforma garantisse a não incidência tributária sob o ato cooperativo, já que a ação não implicaria operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. É importante dizer, quando a cooperativa vai a mercado para fazer, por exemplo, a aquisição de insumos agropecuários, ela já é tributada. Quando o cooperado vai fazer uma operação fora do mercado, fora da cooperativa para o mercado, vai vender sua produção em outro lugar, ou vai comprar os seus insumos, ele também é tributado. Só que o ato cooperado, cooperativa, ele já tem esse benefício. É uma questão de observar e ver de uma outra ótica um modelo específico de negócio que, portanto, precisa de especificidade também para se tratar a questão da tributação. O deputado Arnaldo Jardim diz, é um tema muito importante, com negociações intensas e que acabaram de forma positiva. É algo que atende o setor produtivo e não abrimos mão. Bom, para fechar, palavras do deputado Alceu Moreira. Os pontos fundamentais foram vencidos, que mostra que estávamos certos, o que sabíamos, o que era certo para a regulamentação tributária, fecha aspas, para o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, também grande conhecedor do agronegócio brasileiro, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, já presidiu esta frente e a proposta agora segue para análise do Senado Federal. Há 500 artigos no projeto de regulamentação da reforma tributária. E havia ontem, para serem discutidas e votadas, 600 emendas. E é isso que deixa bastante claro que o texto não atendia, portanto, a quase ninguém, né? E por isso que tantas emendas, tantos destaques e tantos ajustes na redação do texto foram feitas e precisaram ser acatadas, portanto, pelo relator. De novo, todas essas notícias, todas essas informações estão detalhadas e disponíveis para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Bom, passando e virando a chave da reforma tributária, vamos falar agora sobre um outro ponto de muita atenção para o produtor brasileiro, que é a condição do marco temporal. O marco temporal esteve em pauta ontem para votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, mas foi adiado. No final da tarde de ontem chegou esta informação. O relator
do projeto, a PEC, é de autoria do Dr. Irã, senador do PP de Roraima, e o relator é o senhor Esperidião Amin, né? Então, ontem ele fez a leitura, enfim, do seu relatório, mas um pedido de vistas coletivo adiou para outubro a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado sobre a PEC 48, que define como marco temporal da demarcação de terras indígenas a data de promulgação da Constituição Federal, que é 5 de outubro de 1988. O adiamento foi acertado entre os membros da CCJ após a leitura de parecer favorável do senador Esperidião Amin, tendo em perspectiva o funcionamento da comissão de conciliação proposta pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que justamente vai tratar do marco temporal. A comissão proposta pelo STF vai funcionar a partir do dia 5 de agosto, eu já havia adiantado isso aqui no Bom Dia Agronegócio, após o recesso parlamentar, e o prazo inicial é de 18 de dezembro. Então, as discussões vão correr de 5 de agosto a 18 de dezembro. A partir dali, vamos ver como é que correm os próximos passos. Os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados indicarão cada um 3 membros para atuar nesta comissão. Na prática, a CCJ deve voltar a deliberar sobre esta PEC do marco temporal após a realização do segundo turno das eleições municipais, marcadas para 27 de outubro. O presidente da comissão no Senado, que é o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, disse esperar que a comissão de conciliação faça uma construção política de alto nível e ponha fim à insegurança jurídica e às polêmicas entre os 3 poderes em torno da demarcação de terras indígenas. Então, vejamos, né? Lembrando que a lei está em vigência, a lei do marco temporal, que estipula, hoje a língua tá enrolada, que estipula a data de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, como um ponto inicial ali para as demarcações de terras. Vejamos como isso vai ser entendido, portanto, por essa comissão no Senado e principalmente no STF, com essas audiências de conciliação que foram propostas pelo ministro Gilmar Mendes. 8h32 pelo horário oficial de Brasília. Bom, falamos sobre a política, vamos falar sobre os mercados, porque um dos destaques do CPEA nessa quinta-feira é o mercado do boi. E, de fato, nós temos visto uma sustentação, né, uma firmeza nos preços da arroba, que é bastante positiva para um mercado que vinha bastante fragilizado, vinha de baixas consideráveis, e agora as vendas, principalmente de carnes, que estão num ritmo mais contido, mas, por outro lado, tem uma certa constância, vão dando suporte aos preços da arroba ainda no mercado brasileiro. Veja só o que diz o CPEA. Pesquisas apontam que as vendas de carne bovina com osso seguem em ritmo moderado, mas, de certa forma, constante e com algum aquecimento para os cortes mais baratos. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário tem possibilitado à indústria o repasse dos aumentos do boi gordo. No mercado de animais para abate, pesquisas do CPEA apontam frigoríficos com escalas relativamente confortáveis, cada vez mais preenchidas com bois confinados. Como esses animais tendem a ser comercializados nos preços maiores, à medida em que a proporção desses lotes vai aumentando em relação aos animais de pasto, a indústria vai tentando segurar os valores das demais negociações a fim de não inflacionar a média do boi, ainda conforme os últimos levantamentos da instituição. Então, temos um momento de certa firmeza, né, sobre o mercado do boi gordo, sobre os preços da arroba, para os preços da arroba, e isso, então, está bastante atrelado a esse movimento das vendas de carnes. Ontem, o André Aguiar, que é sócio-consultor da Boviplan, deu entrevista ao Alexander Horta durante a nossa programação para falar sobre o mercado do boi gordo. Ele falou também sobre as exportações. Ele disse o seguinte, boi gordo com oferta enxuta e demanda para exportação estimulada pelo dólar apontam para a arroba podendo superar a B3 até o final do ano, ou no final do ano, né? Mesmo com o dólar recuando até 20%, carne brasileira seguirá mais competitiva do que o produto uruguaio e o argentino, por exemplo, no cenário internacional, que são 2 dos nossos maiores concorrentes, e isso mostra que não só
as vendas internas, mas principalmente as nossas exportações, que têm desempenhado muito bem aí nesses últimos meses, neste ano de 2024, tendem a continuar dando um suporte importante para as cotações do boi gordo. Vamos ver como é que ficaram os preços ontem e como eles tendem a caminhar nesta quinta-feira? Vamos aqui checando principalmente vamos dar uma olhadinha aqui no indicador CPEA, principalmente, e vamos olhar também como é que fechou a B3. Bom, o indicador CPEA Exalc que ontem caiu 0,3%, foi a R$ 227,25. E a B3 fechou com leves baixas, leves não, né? Médias baixas de 0,6% a 0,8% nos contratos mais negociados. Para outubro, que é uma referência importante, R$ 244,60 por arroba. Já já os negócios engrenam na B3 para o pregão dessa quinta-feira e a gente vai ver como é que o mercado vai se comportar. Então, atenção a esse movimento um pouquinho mais alongado, com no final do ano os preços podendo superar as médias da B3. Bom, são 8 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer aqui as mensagens que temos recebido no nosso chat. Então, bom dia para o Francisco Garcia, que nos ouve de Gainesville, na Flórida. Para o Vinícius Moreno, bom dia a todos, bom dia. Ele fala conosco de Xambrê, no Paraná. Bom dia para o Jonathan Freitas, para o Valdinei José de Souza, para o pessoal da RFC Agro, de Mato Grosso do Sul, para o João Renato Della Lata, para o Diego Leandro, para o Jorge, para a Dona Eliana, e também para Ana Cláudia Nascimento. E ela diz, ó, subir remunera o produtor, mas a pressão deflacionária na China e no Brasil, a carne com imposto batem no poder aquisitivo da demanda. É isso mesmo. Vamos ver como é que fica essa carne com alíquota zero para cesta básica, né, Ana? E como isso vai impactar na demanda pelo produto, pelo brasileiro. Vamos acompanhar. São 8 horas e 36 minutos, agora a gente vai acompanhar também os relatos que continuam a chegar dos campos brasileiros, né, pra gente acompanhar as realidades da safra, as realidades do Brasil que produz. Aqui, área de arroz, era de arroz, agora virou pedra, uma cratera gigantesca ali. Aqui vai anos e anos e anos para conseguir consertar uma parte disso aqui, né? Aterro lá com uns 3 metros de altura, a água pulou por cima passou por baixo também no bueiro. Fez essa baita lagoa aqui. Olha aí, ó, que bagunça. Pura pedra. Fala aí, galera do Connection, passando aqui para dar um rápido update aí para vocês da situação aqui no oeste de Nebraska. Essa noite passada a gente teve um evento bem forte de granizo, como vocês podem ver. Acreditem em mim ou não, mas isso aqui é uma lavoura de milho com dano severo. Olha só o que sobrou das plantas. A gente registrou pedras de granizo do tamanho de bolas de tênis. Isso mesmo.
encher uma mão. E como a gente fala nos nossos vídeos, né, Nebraska, conforme a gente vai para o oeste, a incidência de eventos de granizo no ano, elas aumentam. Aqui nessa região onde eu estou, a gente pode ter uma média aí de até 5 eventos de granizo numa safra. Olha só que coisa triste de ver. Vamos ver se eu consigo achar uma lavoura de soja por aí. Pessoal, achamos então uma lavoura de soja, ou o que seria uma lavoura de soja aqui. Cara, situação desesperadora, né? Dá uma olhada no que sobrou da planta. Não sobrou uma folha, não dizer que aqui tem uma, mas muito triste. Então, reforçando aí, uma tempestade de granizo. Bom, continuem participando, mandando seus vídeos. É importante que a gente receba suas informações, porque só você pode colher essas informações para nós em loco, né? O que está acontecendo aí na sua propriedade, na sua região. Mande para nós pelo WhatsApp 19997670241, 19997670241, e juntos nós vamos construindo aqui, como eu sempre digo, as realidades do Brasil que produz. Nessa quinta-feira, os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago, bem como os futuros do milho, do farelo, do milho, do trigo e do óleo de soja. Todos os três subindo mais de 1%, e a soja vai na carona. O que será que está motivando esse fôlego para os mercados? Algo que a gente vai entender agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, e hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro, e hoje quem nos faz companhia é Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios. Meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia para você. Muito bom dia, Carla, o prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Finalmente, né, a soja voltando a dar um respiro aí, uma quinta-feira, tomara que seja de uma pequena virada aí no mercado, porque a semana está sendo bem cruel para os nossos preços de soja aqui no mercado interno. Cris, a gente está falando de um acúmulo em 3 sessões de mais de 3% de baixa para os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago. O quanto disso tirou de preço do produtor brasileiro nessa semana somente? Olha, Carla, de fato estamos tendo uma semana bem negativa. Se a gente olha para o contrato mais negociado no momento, né, que é o contrato agosto, que está, de certa forma, precificando o nosso produto disponível agora, né, com o vencimento do julho já, esse contrato caiu 50 centavos de dólar por bushel de sexta-feira para cá, do fechamento de sexta até a abertura dessa manhã. Quando a gente olha para os contratos de março 25, que é o principal precificador na nossa nova safra, a queda até um pouco maior, 56 cents de dólar por bushel. Se a gente pegar um dólar de 5,40, né, Carla, e colocar essa variação de Chicago em reais por saca, nós estamos falando aí de uma movimentação que já tira R$ 6 por saca do produtor rural. Não só isso, o dólar também recuando nessa semana, depois daquele pico da última terça-feira, quando tocou ali a casa dos 5,70, já voltando a trabalhar na casa de 5,40, e essa movimentação do dólar também tira de R$ 2 a R$ 3 do produtor. Nessa soma, nós estamos vendo preços nos portos e principais praças de negociação aqui no Brasil já recuando até R$ 9 nessa semana. Realmente um cenário bem complicado. O produtor que ainda tem muito produto disponível e precisa fazer negócios agora realmente fica mais retraído nesses novos negócios. Em especial, a preocupação é maior para aqueles que precisam fazer caixa com soja agora já no curto prazo, e para quem ainda negociou pouco a sua safra nova, né? Isso também afasta bastante os novos negócios. Ainda temos muitas compras de insumos a serem realizadas aqui dentro do país. Para quem ainda não adquiriu, em especial fertilizantes, também vai encontrar uma condição bem pior do que tinha há 4, 5 semanas atrás. Então, um momento de preocupação, sem dúvida, um momento de preocupação. Não podemos falar que não é algo até um tanto quanto esperado devido ao avanço da safra americana e a importância que tem o mês de julho e o mês de agosto para a formação do potencial produtivo lá, mas sem dúvida é um momento de apreensão. E aquela máxima do mercado, né, Carla? As altas, quando vêm, sobem de escadinha. As quedas, quando chegam, ou é queda livre ou elevador. Realmente é muito rápido. É verdade. Inclusive, o Antônio Guido Peternelli, ele está nos acompanhando, diz assim: 5 de alta não vai refrescar nada no preço. A tendência continua baixista. É mais ou menos por aí, né, Cris? Embora a gente já tenha entrado um pouquinho no mercado brasileiro, a tendência de Chicago continua realmente claramente baixista?
De fato, concordo sim com a colocação do colega. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, Carla, nesse momento a gente entra no que se chama de sazonalidade negativa para Chicago, né? Normalmente Chicago tem um suporte que dura ali durante o fim da colheita no Brasil, até o início da safra americana, até a consolidação dos campos americanos, e daqui para frente, se a gente pegar o histórico dos últimos 23 anos, a gente vê que esse é um período marcado realmente por uma pressão realmente ao mercado, um momento mais negativo ao mercado. E é bem característico ali do pós-feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, que foi na última quinta-feira. Então, realmente, esse é um momento em que normalmente Chicago sofre uma pressão, trabalha mais no negativo. Como nós temos uma safra americana caminhando bem, isso fica ainda mais evidente. E não só olhando pelo lado da oferta, a gente observa também que as exportações norte-americanas seguem bastante fracas, né? O produto brasileiro ainda mais competitivo. A gente vê algumas vendas esporádicas sendo registradas ao longo das semanas para a safra nova deles. Então, essa falta de demanda sobre os Estados Unidos afeta os estoques, né, da safra velha, vamos dizer assim, safra 23, 24, que inclusive vão ser atualizados amanhã com expectativas de novo aumento, e também esse bom desenvolvimento da safra por lá afeta a projeção de oferta para o próximo ano. Então, são dois fatores: demanda da safra atual, somada à oferta da safra nova, que realmente colocam Chicago nessa tendência mais negativa para agora. Agora, Cris, como é que a gente faz para o produtor brasileiro contabilizar todas essas informações e continuar trabalhando ali a sua gestão? Porque a gente tem essa tendência, portanto, de baixa mantida para Chicago, um dólar que tem estado bastante volátil. A gente falou dessa semana, só nessa semana de segunda a quarta, o dólar perdeu mais de 1%. Você fez o cálculo aqui, nos colocou o quanto disso tirou também do produtor brasileiro na formação dos preços da sua soja e colocou essa dificuldade ali entre os fertilizantes, por exemplo. Como é que o produtor está contabilizando essas informações para entender a continuidade dos seus negócios, tanto com a soja 23, 24, que ele ainda tem para comercializar, quanto para a soja 24 e 25? Os negócios esfriaram bastante essa semana aqui no Brasil, Cris? Demais, demais, Carla. Realmente não, o interesse de venda por parte do produtor rural caiu de forma muito agressiva, e de fato faz sentido, né? Porque na semana passada nós chegamos a tocar os melhores preços da safra, né? Quando a gente olha para o produto disponível. Nem mesmo ali naquele auge de novembro, final de novembro, início de dezembro, quando se tinha uma percepção de risco sobre a safra brasileira ainda mais, muito grande, né? Nós não tivemos preços tão agressivos quanto tivemos na semana passada, muito influenciados pela forte alta do dólar, né? Então ele sai de uma situação que ele encontra um preço muito interessante, vamos dizer assim, um preço alto para o histórico que ele vinha negociando seu grão durante toda a safra, lá desde o começo do planejamento dela. Faz negócios, o Brasil veio vendendo, né, o farm selling, a venda do produtor rural veio crescendo ao longo das últimas 4 semanas, e agora com essa queda muito abrupta, a primeira a primeira atitude do produtor é realmente travar os negócios. Para a soja disponível, eu vejo um mercado que ainda tem chance sim de voltar a dar oportunidades, porque nós temos uma exportação que está caminhando muito rápido, né, Carla? Nós temos Sim. menos produto aqui no Brasil nesse ano e as exportações estão até um pouco acima do que era registrado lá em 2023, então um ritmo de compromissos de exportação bastante rápido. Isso vai enxugando nossos estoques ao longo do segundo semestre. Isso pode abrir oportunidades, eu diria, em especial para as regiões que têm indústrias, né, de esmagamento, que também vão competir com a exportação por esse produto ainda disponível. Já quando a gente olha para a safra nova, aí as preocupações são maiores e realmente como o produtor tem mais tempo também para essa negociação, travam-se os negócios e realmente ele sai do mercado nesse momento. Isso não quer dizer que ele vai encontrar uma condição muito melhor na frente, porque, como falamos, a sazonalidade negativa está começando apenas. Chicago rompeu um patamar de suporte que ele não rompia nos últimos 2 anos. Chicago veio tocando esse patamar de 11,20, 11,30, 11 baixo, né, por várias vezes, e só agora realmente que ele operou abaixo dos 11. Isso abre até um gap técnico ali para novas quedas, né? Era isso que eu queria entender. Ao romper, portanto, esse patamar, ele pode encontrar mais esse fator técnico, se é assim que a gente pode chamar, né, Cris? Para continuar cedendo, portanto.
Exatamente, exatamente. Agora, quando a gente olha os gráficos mais de longo prazo, a gente vê que esse suporte foi rompido e agora tem um grande caminho ali que esses contratos podem afundar um pouco mais, né? A gente está um tanto quanto acostumado nesses últimos 3 anos com o Chicago que operou em patamares saudáveis aqui para o nosso mercado, né? Chegamos lá em 2021 com Chicago acima dos 15, 2022 ele já veio recuando, mas se manteve consistente acima dos 14 até o ano de 2023. Somente ao final de 2023 ele vem buscar esses preços abaixo, essas cotações abaixo de 12, mas se a gente olhar, abrir esses contratos que estão em negociação agora numa linha de tempo um pouco maior, lá quando eles começaram a operar, lá em 2021, eles já chegaram a operar, inclusive, em alguns momentos abaixo de $10 por bushel. É claro que isso não vai ser uma linha reta, é claro que a gente tem que observar os próximos movimentos, mas de fato não podemos descartar ali um Chicago trabalhando na casa de 10,50, um pouquinho abaixo disso. Temos as movimentações dos prêmios que subiram ao longo dessa semana, mas em níveis bem menores do que as quedas de dólar e Chicago. Mas realmente olhando para a ponta Chicago, que é totalmente influenciada pela safra americana, eu vejo sim um risco do mercado piorar daqui para frente. Cris, a gente tem uma possibilidade de a demanda ser atraída pela soja americana por conta desses patamares mais baixos que se observam no mercado futuro norte-americano? Com certeza, com certeza. Essa demanda, por exemplo, quando se tratam dos portos do PNW, né, que tem uma condição logística melhor que os portos do Golfo, a gente já vê uma competitividade até interessante e que ainda não supera a competitividade da soja brasileira, mas que começa a viabilizar mais vendas dos Estados Unidos para a China. Já quando chegarmos ali nessa janela entre setembro e outubro, esse movimento deve ganhar intensidade, porque realmente os prêmios nos Estados Unidos tendem a ficar mais baixos, né, enquanto os nossos prêmios aqui tendem a subir ao longo do segundo semestre. E os prêmios subindo por aqui, é ali que é dada a competitividade de cada local, né, já que Chicago é o mesmo para todos. Então, com essa evolução contínua dos prêmios aqui no Brasil e uma entrada maior de oferta colhida nova, né, uma nova oferta colhida nos Estados Unidos, isso deve se intensificar. Por enquanto, os Estados Unidos ainda não é muito competitivo, por isso até essa expectativa de que amanhã o SDA pode cortar novamente um pouco das exportações totais americanas da safra velha, isso seria jogado realmente para estoques maiores, mas quando a gente chegar ali em outubro, principalmente, aí sim a soja americana entra com mais competitividade no mercado, o que é natural também. A gente não tem toda essa soja para continuar com um ritmo de exportação tão agressivo como estamos até agora. Ah, eu queria entender de ti também, se a gente tinha, então, um produto para seguir com essa participação mais intensa no mercado. E assim, acho que a gente já consegue trazer a pergunta do Luciano Porto, que diz assim, ó, bom dia, existe a possibilidade de uma disputa pela soja disponível entre as esmagadoras nacionais e a exportação, aumentando prêmios até dezembro de 2024? Essa oferta um pouco mais escassa, mais enxuta, Cris, vai ser disputada? Vai sim, cara, vai sim. Por quê? Se nós pegarmos os dados médios aí de produção, o dado da Pátria é um dado mais baixo, né, do que outros do mercado, a gente fala aí em torno de 143 milhões de toneladas produzidas, mas a gente pode trabalhar até com um dado um pouco mais alto, vamos falar aí em 145, 147 milhões de toneladas, o dado, por exemplo, da Conab. E a gente considerar uma projeção de exportação entre 88 ou até um pouco mais, 92 milhões de toneladas, a gente colocando esse número ao lado de um consumo interno que já se aproxima da casa de 57, 58 milhões de toneladas, com os estoques que a gente carregou da safra passada, a gente vê que o estoque para o final do ano vai ficar bastante baixo, cara. Nós vamos ter um estoque na virada desse ciclo 24 para 25 bastante baixo, e isso vai gerar sim uma disputa entre o nosso mercado interno e as exportações. Por enquanto, ambos têm produto disponível, o produtor ainda tem bastante produto na mão, a nível nacional, né, especialmente no centro-sul do Brasil, as cooperativas ainda têm bastante produto em balcão, as próprias indústrias que já vieram comprando ao longo dos últimos meses têm seus estoques, têm o produto em balcão ainda a ser precificado, mas principalmente quando a gente chegar de setembro em diante, a expectativa é que o nosso ritmo de exportação diminua, porque de fato não há soja suficiente para a gente exportar mais de 100 milhões de toneladas esse ano, como foi em 2023. Qualquer número próximo ou acima de 90 milhões vai colocar os nossos estoques bastante apertados ao final do ano, e isso gera, assim, uma disputa
por esse produto no nosso mercado interno. Cris, quando a gente olha para isso, esses estoques que podem ficar mais enxutos também, pode acabar sendo um fator de suporte ou de fôlego para o mercado brasileiro nessa transição da safra 23-24 para 24-25, que promete ser uma safra grande, claro, caso claro, o clima se confirma em boas condições, nós tivermos ali uma situação de investimento pelo menos médio do produtor para fazer uma lavoura talvez mais econômica, mas ainda assim garantindo uma produtividade ok, há perspectivas muito grandes, muito robustas sobre a safra brasileira 24-25. Esses estoques de passagem talvez mais ajustados podem dar um fôlego nessa entre-safra? Podem, principalmente sobre o produto disponível, tá, Carla? A gente vai observar ali mais ao final do ano algo que é muito tradicional de um descolamento realmente ainda maior entre os contratos futuros, né, negociados ali para a safra nova, especialmente de fevereiro em diante, né, quando entra a maior parte da colheita, em relação a esse produto ainda disponível. Só que a gente vai ter distorções realmente de preços regionalmente. Isso é bem comum nessa reta final de cada ano, né? Especialmente porque nós temos regiões mais industrializadas, onde as indústrias vão pagar melhor por esse grão, porque se elas tiverem que comprar em outra região, elas vão ter um custo logístico mais alto, então faz mais sentido, né, realmente ela pagar mais por aquele grão que está mais próximo dela, e a gente começa a ter descolamentos regionais de preços. Isso gera realmente variações muito abruptas entre as regiões brasileiras, mas de fato, todo ano a gente tem sim esse descolamento, a gente vê um aquecimento sempre do preço para quem segura mais esse grão lá para o final do ano. Porém, assim, são oportunidades mais pontuais, Carla, e realmente o produtor não pode ficar contando muito com isso, porque se a gente chegar lá também em outubro, novembro, com um plantio já muito saudável no Brasil, as indústrias já começam a se planejar com um produto novo e isso gera uma preocupação ali de não termos uma reação tão significativa. Temos que lembrar também de um outro fato, Carla. Muitos dos produtores que carregam esse grão para uma venda muito mais ao final do ano, eles carregam esse produto no balcão. Balcão é o quê? Já o produto em mãos da indústria ou da cooperativa que vai fazer esse processamento. Então, esse preço ofertado a ele não é o mesmo preço do mercado disponível, que tem esses preços mais atrativos, é um produto que está em mão do produtor, é claro que ele teve um custo grande, né, para carregar esse produto até lá. O produto no balcão, ele já não tem essa reação tão grande, e normalmente a maior parte do produto que chega ao final do ano sem ser precificado no Brasil, ele está no mercado balcão e aí essas oportunidades ficam bem mais limitadas ao produtor. Bom, Cris, quando a gente olha para tudo isso, com essas oportunidades limitadas, a gente consegue trazer. É possível, né, a gente pensar numa espécie de orientação para o produtor que principalmente está olhando já para a safra 2024-25 e fazendo os seus planejamentos, sua estratégia, ele tem que ter atenção a pontos específicos. Você citou a questão dos fosfatados, né? Nós temos ali uma corrosão nas relações de troca por tudo isso que aconteceu aí principalmente nessa última semana. Como é que a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor que está nos ouvindo e está planejando a safra 24-25? Olha, cara, um ponto bem importante a ser citado é que, é claro, tem muita coisa pela frente, mas na nossa visão, os bons momentos do mercado já passaram, seja nas compras, como também nas vendas. Então, o produtor, ao longo desses últimos meses, realmente precisou de ação para aproveitar esses momentos do mercado. E até nós tivemos dificuldades nesse ano com a liberação de crédito, isso atrapalhou bastante muitos produtores que têm uma preferência enorme, né, por primeiro contrair o crédito, depois buscar o mercado para fazer suas compras à vista, né? Também tivemos uma dificuldade em relação ao mercado de milho, muitos produtores contam com a receita de safrinha para finalizar suas aquisições para o próximo verão, e esses produtores acabaram perdendo um bom timing de compra, especialmente do potássio, lá mais ao começo do ano. O fósforo, nesses últimos 50 dias, já subiu mais de 15%, uma oferta muito limitada de MAP, por exemplo, aqui dentro do Brasil, os preços seguem subindo. Então, assim, bons momentos do mercado já ficaram para trás, especialmente nas compras, tá, Carla? Sim. Mas daqui para frente, o que que eu poderia dizer como orientação ao produtor? É uma mentalidade muito focada em
altas nesse momento são muito mais oportunidades do que tendência, Carla. E isso é uma coisa que a gente tem sinalizado muito aos nossos clientes, de que qualquer alta gerada por um movimento mais especulativo em Chicago, ou qualquer risco climático que apareça no radar e que movimente a ponta da Bolsa Americana, ou uma demanda sobressalente, ou momentos de demanda sobressalente que puxem prêmios um pouco melhores, ou o que aconteceu nas últimas semanas com o dólar, que trouxe ele a patamares bastante altos e que trouxe altas nos preços da soja, tudo isso tem que ser encarado muito mais como oportunidade do que como tendência. Pois hoje os fundamentos gerais da safra, eles nos indicam sim um mercado muito mais pressionado do que um mercado altista. Então, o produtor tem que encarar realmente essa safra como uma safra de buscar as pequenas oportunidades, as janelas de oportunidades que o mercado está dando, porque hoje há uma tendência de pressão sobre o nosso mercado, uma pressão muito gerada na soja por causa de uma perspectiva de oferta. Quando fala assim, perspectiva de oferta, ela pode ser frustrada, mas eu lembro sempre, a chance de uma safra dar certo, ela é maior do que de uma safra dar errado. E as condições climáticas que se desenham para o Brasil nessa nova safra costumam ser mais favoráveis a não termos um fenômeno climático intenso nesse ano, nem para a Laninha, nem ao Ninho, costuma ser bom para a nossa safra. Por isso que eu vejo que estamos num mercado onde temos muito mais oportunidades do que tendências para altas e para bons momentos para fazer a sua comercialização. Não, genial a sua análise, Cris. Eu acho que essa frase a gente tem que trazer todos os dias, né, para o produtor ter essa consciência de que ele está num cenário onde essa máxima é bastante verdadeira. Há muito mais chance de uma safra dar certo do que de dar errado. Se isso acontece, né, Cris, é preciso continuar focado em gestão, em ferramentas de comercialização para garantir margem. O Márcio Eno, que está nos acompanhando, ele fala isso, ó, garantam suas margens. Menos cabelo branco, faz bem para o coração. E se o preço vier a subir, tem ferramenta para isso também. Essa também é uma dica de ouro, né, Cris? Garantir a margem e usar o que hoje está disponível no mercado para garantir esses melhores momentos, que você vai poder aproveitar esses melhores momentos se eles vierem a aparecer no mercado, né? Exatamente, exatamente. Existem ferramentas, vários tipos de ferramentas que o produtor pode estar utilizando, seja junto às trading, seja junto ao mercado financeiro, né, nas bolsas, mas eu diria também que também a conscientização de uma margem um pouco mais apertada esse ano vai levar o produtor a fazer negócios melhores e até trabalhar um pouco mais com segurança, né? Como o Márcio colocou, né? Menos cabelo branco, menos preocupações. Acho que temos que evitar ter que virar um torcedor no mercado, né? Virar um Sim. torcedor no mercado é muito difícil, né? A gente vai ficar torcendo para quem quebrar esse ano? Sul, Mato Grosso, Argentina. Então, realmente ficar contando com isso é uma coisa muito ruim. Ou chegar também, acho que todos lembram o sufoco que foi, né? O mês de janeiro, o mês de fevereiro, aquelas Nossa, quedas sim. agressivas, vendas muito baixas. Então, realmente, a gente tem que se preparar para um cenário que hoje não sinaliza ali algo tão favorável ao produtor. É claro que o mercado é extremamente dinâmico, né, Carla? A gente não pode descartar um fator novo chegando que possa melhorar essas condições de mercado lá para frente. Mas se isso acontecer, o produtor ainda vai ter muita soja para ser negociada, ele ainda vai ter, como o Márcio colocou, ferramentas ali para utilizar, para tentar melhorar o preço desses contratos negociados lá atrás. Mas realmente eu vejo que nós passamos por momentos que nos ativaram ali o modo de ação. Realmente o produtor tem que É. partir para ação, a margem é apertada, mas ainda existe margem, e por existir essa margem, até por isso, o investimento no Brasil, por enquanto, não se espera que seja um investimento tão baixo. A nossa área plantada não vai cair, pessoal. Então, o mercado não olha tanto para o custo do produtor, né, para definir o preço. Ele olha para quanto a área vai subir. Se o custo ainda não está limitando, o avanço da área, nós temos um risco realmente de ter um mercado muito ofertado lá na frente. Com certeza. Cris, para a gente finalizar, quais são suas expectativas para o relatório do USDA de amanhã? Quais são os pontos mais críticos que o boletim pode trazer? Olha, eu diria que dois fatores principais aí vão tomar mais atenção do mercado. Para a safra nova, eu não acredito em mudanças muito significativas. Até pelo caráter, né, conservador, que a gente sempre fala do SDA, acho que ele não vem ainda a mudar os números de forma consistente para os Estados Unidos, né? Ele vai captar aquela mudança diária, né, que foi publicada ao final de junho, isso vai ser refletido no relatório de amanhã, então a gente pode ter um pequeno incremento aí na produção
de milho, né, devido à área que superou um pouquinho a expectativa e o número lá de março. Podemos ter uma pequena retração para o número da soja, nada significativo, porque até em relação a março o número ficou aí 100 mil hectares a menos, não é nada significativo. E os dados da safra velha é que ainda vão chamar mais atenção. No lado da demanda das exportações americanas, algo para a gente ficar bem atento, um novo corte é esperado, e isso vai aumentar se acontecer o estoque final americano, algo que costuma pesar sim sobre a ponta Chicago, principalmente. E aqui para o Brasil, espera-se novamente um corte na produtividade, na produção brasileira na safra velha. Só que, Carla, quantos meses nós estamos esperando esses cortes na produção da safra velha brasileira, né? Então, acho que esperar um grande corte tá difícil, né? Apesar de que nesses últimos dias, né, o próprio Adido Agrícola aqui do USDA no Brasil já fez um corte, né? Já fala em 150 milhões aqui para o Brasil. Se o USDA trouxer isso para o seu relatório oficial, já vai ser um fôlego aí para o mercado, porque alivia a pressão do estoque global, né? Se o Brasil tiver um corte ali de 3, 4 milhões de toneladas, isso alivia o estoque global. Mas eu diria que é difícil a gente esperar isso do USDA amanhã. Então, exportação americana e o número aqui, as conclusões aqui dos números para o Brasil e Argentina são ainda as principais expectativas. E não só para soja, né, Cris, mas principalmente para a safra de milho, o USDA também precisava trazer um corte para o Brasil, né? Com certeza, com certeza. O milho ainda tem muita divergência em relação aos números, né, Carla? A gente vê até dentro das consultorias brasileiras uma divergência bastante grande de números em relação ao que a Conab coloca, por exemplo, na visão da pátria. Nós temos uma safrinha muito menor esse ano, tanto em área quanto em produtividade. Não que a produtividade seja muito ruim em regiões como Goiás, como Mato Grosso, mas é pelo comparativo com a safra passada. A safra passada teve produtividades muito acima do normal. Nós tivemos a melhor produtividade média da história do Brasil na safrinha. Esse ano, área menor, produtividade menor, nós temos menos milho no mercado. Mas é importante dizer, né, pessoal, menos oferta de milho não quer dizer que a gente vai ter menos milho no mercado ao final do ano. Nós precisamos que as exportações aqui no Brasil também ganhem corpo, que por enquanto ainda estão bastante lentas. Bom, Cris, a gente vai acompanhar. Amanhã vai ser mais um dia intenso. Vamos ver se o mercado, inclusive, consegue segurar essas altas, né? Porque elas estão aqui ainda. Vamos ver se o mercado consegue segurar. E, Cris, tem uma entrevista, um comentário aqui bastante importante. O Jonathan Freitas diz assim, ó. Excelente entrevista, transparência e objetividade, DNA da pátria. Por aí, né? Show de bola, agradeço demais o comentário, mas realmente esse é o nosso foco. Informações bem diretas, trazer orientação. Quem quiser orientações mais específicas também, que a gente pense junto com vocês, o seu próprio negócio, pode nos acionar a qualquer momento, pessoal. A pátria é o DNA da pátria, a gente existe realmente para ajudar, em especial o produtor rural, na hora dessa tomada de decisão, que não é nada fácil, né, Não cara? é. Tomar uma decisão de acelerar uma venda, acelerar uma compra, é muito complicado. E também, muitas vezes eu comento isso, é muito fácil olhar para trás, né, e falar, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, aquele foi o melhor momento. Difícil é tomar aquela decisão na hora que você enxerga uma oportunidade. Eu comentei aqui, o mercado ele está mais de oportunidade do que tendências, né? Mas identificar essas oportunidades não é tarefa fácil, principalmente para o produtor que não tem que cuidar só do mercado, né? Ele tem que cuidar da propriedade, tem que cuidar dos colaboradores, da família, das operações em campo. O produtor está em colheita agora, sempre muitas atividades, a Sim. preparação para a próxima safra está em pleno vapor, né? Então, realmente, ter alguém ao lado dele para ajudar a identificar essas oportunidades é fundamental. Cris, olha, excelente forma de você concluir essa análise, porque de fato nós temos visto, né, o produtor ter de lidar com muito mais do que decidir comprar ou decidir vender, a hora de plantar, a hora de colher, né? O que a gente viu acontecer ontem, por exemplo, na Câmara dos Deputados, com toda a condição ali da reforma tributária, não sabia se ia entrar carne, se não ia. Se você tem menos consumo de proteínas animais, você pode ter um setor de rações prejudicado e o setor de grãos sentir. Então, tudo está muito conectado e o produtor está cada vez mais conectado também, entendendo a comunicação de mercado. E isso é determinante. Isso precisa acontecer cada vez mais. A gente precisa intensificar essa comunicação de mercado. E faz parte disso essa tomada de decisão, essa definição de estratégia, onde a Pátria atua de forma brilhante. Então, Cris, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui nesta quinta com a Pátria, no Bom Dia Agronegócio. Ótima quinta-feira para você, para todo o time da Pátria. Semana que vem tem mais, meu amigo. Muito obrigada. Valeu, cara. Um prazer enorme estar aqui com você, com todos que nos acompanham.
Contem com a Pátria, pessoal, por que precisarem. Uma ótima quinta-feira, um restante de semana. Que venha um bom relatório amanhã, que nos surpreenda Verdade. e que possa gerar novas boas oportunidades aí para o mercado. Um grande abraço a todos. É isso mesmo. Um abraço pra você, Cris. Obrigada, meu amigo. Até semana que vem. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, 9h09 pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer também o comentário do Cleiton Panisson, que traz um ponto importantíssimo. Ele diz o seguinte: as margens nos Estados Unidos, Illinois, por exemplo, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, estão negativas. Segundo o Farm Doc da Universidade de Illinois, eles vão ter que acionar os seguros com soja abaixo de $11 por bushel. O Farm Doc da Universidade de Illinois é um documento que traz ali custos de produção, dados de área, séries históricas. A Universidade de Illinois é como o CPEA para nós. É uma referência completamente importante para o produtor americano e para nós que, claro, acompanhamos o mercado nos Estados Unidos também. E o entendimento. O Vlamir Brandalize falou sobre isso ontem, quando analisou essa soja abaixo dos 11. Ele dizia pro João Batista o seguinte: ó, João, nós estamos em uma situação, eu diria, o Vlamir falou, até melhor do que a dos americanos, que já estão operando com margens negativas em algumas regiões produtoras com essas baixas tão agressivas como as que se apresentaram essa semana. Eu vou repetir, nós acumulamos entre segunda e quarta-feira, somente os 3 primeiros pregões dessa semana, mais de 3% de baixa. No contrato agosto, que é o mais negociado para o spot agora, o julho já sai da tela, e também no novembro, que é a referência para a safra americana, o que deixa bastante clara essa tendência baixista para os preços. Então, para o produtor americano que não tem o benefício ali do câmbio, né, ele vai olhar para aquele preço em Chicago, vai ter o basis, né, ali, ou o prêmio, e é nisso que ele vai se valer. Ele tem preços que estão mais pressionados de fato e vão sentir essa dificuldade da margem. Então, as nossas margens, inclusive para a safra 24, 25, em especial para aquele produtor que conseguir garantir uma produtividade média ou até acima da sua média, que fizer uma boa safra, vai ter boas margens. Informações que complementam essas ótimas análises trazidas pela Pátria nessa quinta-feira. Então, é fazer as contas e a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações da Universidade de Illinois, viu, Cleiton? Obrigada pelo seu comentário, foi pontual para esse momento. Quero agradecer também as demais mensagens que recebemos aqui ao longo da entrevista do Cristiano. E eu tenho aqui um pedido do William Marques, pedindo para falar um pouco sobre o armazenamento de milho em silo bolsa. Vamos falar sobre isso, até porque a gente precisa levantar algumas informações, viu, William? Saber como é que está a oferta, como é que está a demanda e, claro, como é que foi o armazenamento, ou como está sendo o armazenamento do milho segunda safra aqui no Brasil, já que esta é a nossa principal safra, entender qual tem sido o peso dessa condição do silo bag. Por que isso é importante? Porque mostra que o Brasil precisa urgente olhar para a sua capacidade de armazenagem estática. É abaixo do que recomenda a ONU, e isso tira da nossa competitividade. Quanto menor a nossa capacidade de armazenagem, mais rapidamente a gente tem que entregar o produto ao mercado, podendo ter de ir ao mercado no momento que não é o mais oportuno. Então, é muito importante o seu comentário. A gente vai falar mais sobre armazenamento de milho em silo bag. E também quero agradecer ao Ricardo Cunha, que nos pediu informações sobre o suíno. Vamos colocar isso na pauta de amanhã. Então, amanhã vamos falar de silo bag, vamos falar de suíno, vamos falar dessas margens americanas. Amanhã vamos detalhar as expectativas para o relatório do USDA. Chega às 13 horas de amanhã. Então, no Bom Dia Agro, a gente faz uma parte ali só para as expectativas do relatório e juntos a gente acompanha a divulgação desse relatório às 13 horas, horário de Brasília. Eu desejo a todos uma excelente quinta-feira de bons negócios. Vamos olhar para essas altinhas da soja em Chicago, vamos ver como é que o dólar está se comportando. Estável. 0,06% de alta, R$ 5,42. Talvez hoje seja dia de fazer uma continha, dar uma olhadinha, mas caiu bastante. Talvez, como diz o Vlamir, seja melhor o produtor tirar um tempinho para ir pescar agora, né? O Vlamir sempre fala isso. Vamos pescar, depois a gente olha. Amanhã vamos olhar o relatório do USDA. Talvez semana que vem seja um momento de um pouquinho mais de respiro. Vamos ficar de olho. 9h13 pelo horário oficial de Brasília. A gente encerra por aqui, mas já te esperando para a edição de amanhã, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. Ótima quinta-feira, bons negócios, até mais.